Bom, já se passaram 3 anos após os acontecimentos da terceira temporada de Batalha dos Universos. No caso aqui, acompanhamos a história do filho do Rex de Pedra e a Mama Scarface, o Hades, o irmão mais velho, mas é novo ao mesmo tempo. Bem, ele está andando sobre a praia e ele, obviamente, está procurando uma parceira para acasalar. Mesmo ele sendo um adulto jovem, seus instintos falam para ele se unir com outros Pedra. E obviamente ele se sente muito solitário. Ele tenta se comunicar com os Pedra, mas é inútil. Então ele fica deitado perto de uma colina observando. Ele vê alguma coisa na água e sabe que tem perigo na água. No caso, ele conhece esse perigo. O nome desse perigo é Kauan, o crocodilo gigante. Mesmo ele sendo amigo do Rex de Pedra, não dá pra confiar nele. Então ele já percebe e vai embora. O Hades procura um território para chamar de seu, já que ele saiu do território dos pais e está querendo procurar um território próprio para ele dominar e, obviamente, ser um novo alfa de outro canto. Nas florestas, obviamente, umas presas e predadores vivem juntos, todos os dias disputando comida. E aqui veremos um bando de Parasaurolophos. Eles são herbívoros, normalmente eles são pacíficos. Eles não atacam ninguém, mas eles podem sim se defender. Esse daqui é um bando totalmente juntos. É era de acasalamento, ou seja, migração. Eles têm que se migrar para achar comida. Num calor escaldante e quase sem sombra. Como eles são herbívoros grandes, eles precisam de mais alimento para se sustentarem. E obviamente eles andam em bandos, assim facilitando suas chances de sobrevivência. Bom, eles vivem numa região meio árida, ou seja, é pouco alimento que eles têm. Então, por isso que eles estão se migrando para um lugar mais com vegetação. E esse lugar tem um alfa. Essa região pode ter tantos mais partes de herbívoros do que carnívoros. Normalmente os carnívoros não ficam aqui. É, digamos, um oásis para as presas. Mas nem tudo são flores. Obviamente, quando os carnívoros estão com fome ou passando fome, eles vêm para cá para caçar. E o dono desse território é o Hades. Mesmo ainda não conhecendo totalmente o território, ele está vasculhando para se chamar de seu território, porque o território, por enquanto, é do seu pai. E o Hades vai superá-lo um dia. Um Parasauro se perdeu do bando. Ele tenta se comunicar, chamando outros Parasaurus, mas esse barulho atrai a atenção do Hades. O Parasauro mal sabe que na região tem um carnívoro alfa. Mesmo perdido, ele segue seus instintos de se alimentar. O Hades procura pelo Parasauro para se alimentar. O Parasauro mal sabe que está sendo seguido.
O Hades lá atrás. Malvi. Sorte. Ambos os dois estão no ponto de mira, mas ambos ainda não se viram. Mesmo Hades sendo gigante, ele é mais agilidoso. A sorte que eles não se veem. Por enquanto. Até que seja tarde demais. O Hades procura. Ele está sentindo ele pelo cheiro. Sentindo o cheiro do medo. Para Saruman sabe que esse foi seu fim. Ele não teve nem tempo de ração. E Hades se alimenta. Como ele é uma criatura de porte grande, ele precisa comer muita carne para se sustentar. Obviamente ele vai ficar maior que o pai. Então por isso que ele precisa de mais carne. Na região não tem saurópodes, então ele tem que se alimentar constantemente de parassauros. Ele dá um rugido para tentar se comunicar com outros Rex de sabre. No caso, outros Rex de pedra no caso. Mas, obviamente, a carcaça chama a atenção de outros oportunistas, que no caso são Yuta Rex, um parente próximo do Rex de pedra, porém bem menor. E obviamente vivem em bandos, podendo ficar em um bando de 30 ou até mesmo 50 indivíduos. Os Yuta Rex, um nome bem explicativo, é uma mistura entre um Yuta Raptor e um Tiranossauro. Porém a diferença é que ele é mais magro, porém mais agilidoso e forte. Enquanto isso, Hades acha uns pedaços de carne, que provavelmente humanos deixaram, como oferenda. Enquanto isso, os Yuta Rex seguem o Alpha, que no caso é o Hades, seguindo pelo cheiro da carcaça. Eles tiram pedaços e tiram de perto. Por sorte, o Hades não tá perto. Mesmo os Yutas Rex sendo pequenos comparado ao Hades, eles se quiserem podem atacá-lo, mas eles têm um respeito e obviamente ambas as espécies se ajudam. Enquanto o Yuta Rex devora carrapatos e também limpa os dentes, os Rex de pedra defendem ele de predadores e obviamente dão alimento para ele. Então é meio que contraditório. Os Yuta Rex são bem inteligentes, mas esse daí se distrai com a carcaça e o outro percebe o perigo. Então ele recua. Ele tenta avisar seu amigo, mas o Hades já chega com ele. Então eles fogem. O Hades continua a comer a carcaça, espantando os Yuta Rex, que rapidamente fogem. Mas o Hades não está interessado neles, pelo menos por enquanto. A diferença de tamanho é muito diferente. Enquanto o Hades parece um gigante perto deles, eles parecem míseros ratos. O Hades passa aquela sensação de uma criatura altamente perigosa. Mas o Hades não é totalmente adulto. Ele está quase do mesmo tamanho que o Rex de pedra original. Quase. Ele ainda está pequeno. E ele está procurando um território para se chamar de si. Ele procura outros Rex de sabre, ou pelo menos uma presa para ele se alimentar, já que ele precisa comer. E obviamente um Yuta Rex não ia fazer nada a seu estômago. Mesmo que ele coma uns 30, ele não vai saciar sua fome. Os Yuta Rex não se preocupam com o Hades muito, né? Porque
O Hades, pelo menos por enquanto, está de boa. Mas eles não confiam no Hades. As aparências enganam. O Hades é novo, ou seja, ele tem limitações. Enquanto os Yuta Rex procuram uma casa também, já que eles estão migrando junto com o Hades praticamente, meio que seguindo o Hades, no caso, seguindo um Alpha. Os passos pesados tremem o chão na hora que ele pisa. Chega, os Yuta Rex têm medo. O grito para avisar que um carnívoro está perto. Enquanto os Yuta Rex saem andando, temendo o que pode acontecer. Como o Hades não está interessado, ele procura um lugar para descansar. Os Yuta Rex, por enquanto, procuram pequenos insetos, ratos e qualquer coisa do tipo. Mas em bando, eles são úteis para bater até mesmo uma cabra, ou até mesmo animais maiores. No caso, eles querem acasalar. Que literalmente está rolando um evento de acasalamento, que é simplesmente meio que, digamos, meio que beijos, ou até mesmo demonstrações maiores de amor. Mas o Última Giga chega no território. Os Yuta Rex percebem a presença do Última Giga e eles saem de perto. O Última Giga quer aquele território para ele. Os Yuta Rex ficam um pouco com medo, já que o Última Giga pode matá-los. E é o predador natural deles. Então eles saem de perto para ir até o Alpha. O Última Giga ruge para chamar a atenção e mostrar que é tudo. Os Yuta Rex saem do território, enquanto o Última Giga só observa. O Hades desafia o Última Giga. O Última Giga aceita a luta e começa o combate. Mas o Hades voltando o Última Giga para correr. Então o Hades, depois de estar com uma luta bem cansativa, resolve descansar na areia, esfregando seu rosto na terra para literalmente limpar as feridas. Mesmo o Hades sendo gigante, ele é carnoso e toma muito cuidado para não pisar nos Yuta Rex, mesmo ele podendo predá-los se ele quiser. Então ele vai embora por enquanto e vasculha mais o território. Ele está procurando parceiras ou uma parceira, ou até mesmo formar um bando, porque esse foi a história do Hades. E esse foi o documentário de hoje. Muitas espécies dependem de sobrevivência, mesmo as pequenas, até mesmo as grandes. Cada um faz o seu papel na cadeia alimentar. E mesmo ambas as espécies sendo diferentes, elas se ajudam. Mas de vez em quando elas se matam. O Hades ignora os Yuta Rex, já que eles não são uma ameaça.
Ele só fica vasculhando o território para ter certeza se a última giga saiu do território. Os Utah Rex ficam de olho também no território. Mas, né, nem tudo são flores. E esse foi o documentário. A história do Hades ainda não acabou. Mas não sabemos o futuro do Hades.